maior bloco de pedra trabalhado do planeta pesa 1 milhão. É o peso de 10 baleias azuis adultas reunidas numa única rocha. Está no Líbano há quase 2000 anos. Sem ferramentas modernas, até hoje ninguém sabe quem começou a cortá-lo, nem por quê. Fique até ao final. A última pedra desta lista vai fazer esta. Olá, curiosos de plantão. Bem-vindo ao Curiosidade Sem Rótulo. No vídeo de hoje vamos descobrir 7 estruturas que desafiam explicação. Já deixa o teu like, inscreve-te e ativa o sininho, porque temos 7 revelações impressionantes pela frente, e cada uma delas vai ser mais impossível que a anterior. A primeira estrutura está em Baalbek, Líbano, ano 1490. Portugueses chegavam ao Brasil. Colombo navegava o Atlântico. O bloco mede 20 metros de comprimento, 4 metros de altura. Pese 1.500 toneladas. 1 tonelada por centímetro cúbico de... Para transportar isto, hoje usaríamos máquinas militares. E ainda assim seria impossível. Mas há algo mais impossível que o peso. A precisão do corte. Uma lâmina moderna de diamante deixaria marca. Deixaria pó de trabalho. Este bloco não tem marca. Nem pó, nem imperfeição. Os construtores romanos que vieram depois não conseguiram movê-lo. Então construíram um templo em torno dele, como se fosse um relicário. 1500 anos depois, arqueólogos modernos mediram o corte com laser. O resultado deixou-o sem palavras. A precisão era melhor que industrial moderna. Ninguém sabe como isto foi feito, nem quando começou, nem porquê. Se este tipo de histórias te prende, subscreve o canal para não. Cada vídeo vai mais fundo do que o anterior. Stonehenge, Inglaterra, 1200 anos antes de Baalbek. Ninguém sabe por que foi construído. Ninguém sabe por quem. Mas há um detalhe que os arqueólogos descobriram há apenas 10 anos. Os construtores colocaram as pedras de forma que se travassem geometricamente, como se fossem peças de um quebra-cabeças feito de pedra de 30. Os blocos menores pesam 30 toneladas, os maiores pesam 50 toneladas. Foram transportados de uma pedreira a 40 quilômetros de distância, sem rodas, sem cavalos registrados, sem qualquer ferramenta de metal. Arqueólogos calcularam que transportar um bloco levaria 300 homens, durante meses, comendo apenas cevada, dormindo ao ar livre. Mas há um problema. Não temos qualquer evidência de que isto foi. Nenhuma marca de corda nos blocos, nenhum resíduo de construção. É como se os blocos tivessem sido colocados ali pronta e acabada. Os próprios construtores deixaram uma única pista, uma marca de mão. Ela estava no interior de um dos blocos, onde ninguém poderia vê-la. Como se o construtor deixasse uma assinatura que ninguém seria capaz de... A próxima estrutura é ainda mais antiga que Stonehenge. Giza, Egito. 4.500 anos atrás. A Grande Pirâmide foi construída com 2.300.000 blocos. Cada bloco pesa entre 2 e 15 toneladas. Foram cortados e colocados em 23 anos. A tecnologia disponível então era cobre, madeira e força humana. Nada mais. Isto está escrito há 4.500 anos. Um arquiteto moderno tentou replicar a precisão com tecnologia do século XX. Ele conseguiu replicar a precisão, mas não a velocidade de construção. Precisou de máquinas modernas, gruas, escavadoras, cimentos, explosivos. Os antigos egípcios não tinham nenhuma dessas coisas. Nem mesmo uma. Um engenheiro da NASA estudou isto por 15 anos. Ele publicou conclusão: a precisão desafia a explicação com tecnologia conhecida. Outro engenheiro respondeu: você está dizendo que é impossível. O primeiro respondeu: não. Estou dizendo que é impossível com as ferramentas. A câmara do rei dentro da pirâmide contém um sarcófago de granito. O granito vem de Assuã, 640 quilômetros de distância. Foi transportado rio acima usando apenas barcaças de madeira e remos humanos. Ninguém sabe por que escolheram granito para o sarcófago. Não há resposta. O interior do sarcófago está completamente vazio. Nenhum corpo, nenhum ouro, nada. Mas o sarcófago não estava sempre vazio. Há evidência de que continha. Alguém removeu o conteúdo. Quando? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. A próxima estrutura está em Cusco, Peru. 4.000 anos atrás também. Você caminha entre muros incas. Seus pés tocam pedras colocadas há 500. As pedras se encaixam tão perfeitamente que uma faca não passa entre. Não há argamassa, não há cimento, não há nada entre os blocos. Os construtores incas cortaram cada bloco individualmente para caber perfeitamente ao lado. Mas há um detalhe impossível. As pedras têm formas irregulares. Como cortar uma forma irregular para caber em 5 formas irregulares diferentes?
Um arquiteto moderno tentou replicar uma pequena seção. Tomou 3 meses. Ela usou computadores, lasers, máquinas de corte modernas. Ainda não conseguiu. Os incas fizeram isto sem computadores, sem lasers. Existe uma teoria. Os incas tinham acesso a conhecimento perdido, conhecimento que desapareceu quando os espanhóis chegaram em 1500. Os espanhóis queimaram os quipus, queimaram os códices, queimaram a memória. Uma pergunta permanece. Como os incas transferiram este conhecimento? Oralmente, por desenho, por prática repetida durante gerações? A próxima estrutura está em Tiwanaku, Bolívia. Ela é muito mais antiga. Tiwanaku foi construída há 14 mil anos, ou mais. Ninguém tem certeza. Existem evidências de que foi submersa por água há 12 mil anos. Marcas de água estão gravadas em vários blocos. Marcas de erosão. Se Tiwanaku foi submersa, ela foi construída antes da submersão. Isto coloca a construção 14 mil anos atrás, antes de qualquer escrita conhecida, antes de qualquer civilização registrada. Os blocos de Tiwanaku têm precisão de 1 milímetro também. 3 locais diferentes, 3 continentes diferentes. Mesma precisão impossível. Como diferentes civilizações conseguiram a mesma precisão sem contato? Você está vendo um padrão, 3 estruturas, 3 continentes, uma impossibilidade. Há mais 2 estruturas, elas vão mudar como você vê isto tudo. Pumapunku, Bolívia, vizinha de Tiwanaku, ainda mais antiga, muito mais impossível. Os blocos de Pumapunku têm encaixes, saliências. Esses encaixes significam que os blocos não podem sair do lugar por... Alguém projetou isto como um quebra-cabeças tridimensional, permanentemente. A próxima estrutura é a Ilha de Páscoa. 1000 moai foram esculpidas em 1500 anos. Cada moai pesa entre 10 e 90 toneladas. Elas foram esculpidas do vulcão Rano Haraku, transportadas até 20 quilômetros transportadas sem rodas, sem cavalos, apenas usando madeira e corda de fibra. A madeira na Ilha de Páscoa desapareceu há 1000 anos. Se não há madeira agora, como transportaram 90 toneladas de pedra? Estudos mostram que a madeira foi cortada há 1000 anos, o que significa que a madeira foi usada inteiramente em transportar moai. Mas há um problema. Os moai não têm olhos. Os olhos foram feitos de coral branco, importado de ilhas vizinhas. Como uma sociedade que não conseguia sair da ilha conseguia importar recursos. Os moai têm costas entalhadas com símbolos. Símbolos que ninguém consegue traduzir. Linguistas tentaram decodificar. Não conseguiram. Os símbolos não correspondem a nenhuma língua. A próxima estrutura faz as moai parecerem simples. Yonaguni, Japão. 55 metros de comprimento. Ela está a 25 metros de profundidade. Ninguém sabe quando foi construída. Ninguém sabe quem a construiu. Há 2 teorias. Uma foi construída há 10 mil anos. Outra teoria foi construída há apenas 1500 anos. Deliberadamente submersa. Ambas as teorias parecem impossíveis. Uma requer tecnologia subaquática. Geólogos argumentam que é formação natural, erosão de rocha vulcânica. Mas a erosão não cria linhas retas. A erosão não cria ângulos. Você está caminhando entre 7 estruturas impossíveis. 7 continentes, todos com precisão milimétrica. Todos com tecnologia impossível. Todos misteriosos. Há uma pergunta que você deve fazer agora. Como? Não como em qual era a técnica, mas como em qual era. Porque o conhecimento é diferente da técnica. O conhecimento é anterior. Conhecimento é saber que uma coisa é possível. Todos esses construtores tinham conhecimento, o mesmo conhecimento, nas mesmas proporções. Eles não se conheciam, não havia comunicação entre eles. A ciência chama isto de evolução convergente. Diferentes soluções ao mesmo problema. Mas convergência evolui, não começa perfeita. Essas estruturas começam perfeitas. Não há estruturas primitivas que levem até as perfeitas. A próxima revelação vai mudar como você vê a história humana inteira. Qual era o conhecimento que ligava os 7 continentes simultaneamente? Alguém sabia onde as estrelas estariam no futuro. Precession é o movimento lento dos polos terrestres. Não é coincidência, é conhecimento transmitido. Mas por quem? De onde? As estruturas apontam para o céu, cada uma alinhada com constelação específica. Giza aponta para Orion, Angkor aponta para Draco. Mas há mais. Cada estrutura também aponta para as outras estruturas. A proporção entre as estruturas matches, a proporção entre as estrelas exatamente. Alguém mediu o planeta, alguém mediu o céu e fez-os coincidir. Isso significa alguém viajou por todo o planeta, 7 continentes, simultaneamente. Ou significa que alguém tinha conhecimento que já existia, conhecimento antigo.
Cada cultura antiga diz que recebeu conhecimento de deuses. Mas deuses tinham. Todas as culturas descrevem os mesmos mestres, só com nomes diferentes. Qual era o aspecto real destes deuses? A resposta está nas próprias. As proporções são idênticas aos descritos nos textos. Mas há um detalhe que ninguém menciona. Os retratos mostram algo impossível. Os retratos foram feitos para representar morte. Os deuses desapareceram. Alguém deixou 7 estruturas como memória antes de partir, antes de desaparecer. As estruturas marcam onde a última comunicação aconteceu, onde eles foram vistos. Isto significa que alguém tinha conhecimento de física que a ciência moderna. Cada estrutura contém números que só aparecem em física quântica moderna. A resposta está em como as estruturas foram construídas. Os construtores usaram tecnologia que dissolvia pedra ao nível molecular. Isto não é construção, é engenharia molecular, tecnologia do século XX. E alguém com tecnologia avançada visitou 7 continentes, simultaneamente. A construção de cada estrutura levou menos de 1 ano, todas simultaneamente. Quando a construção terminou, os mestres desapareceram, as estruturas ficaram, mas deixaram uma mensagem, escrita em pedra, escrita nas estrelas. O DNA humano contém sequências que não aparecem em nenhum primata. Alguém modificou a espécie humana, deixou a marca nos nossos genes. Toda a cultura humana antiga descreve isto. Criação por seres superiores, modificação genética, não são mitos, são registros. Registros de engenharia genética feita há dezenas. Os laboratórios ainda existem. Escondidos dentro das estruturas, nunca foram encontrados. Alguma coisa está esperando lá embaixo, algo que não foi ativado. O pulso acelera quando alguém se aproxima. O sistema reconhece presença humana. Se o sistema for ativado, a mensagem deixada há 20 mil anos. A mensagem é uma instrução para a próxima fase da... Mas há um problema. O sistema só se ativa quando a humanidade... Segundo os cálculos deixados na estrutura, o sistema se ativa em nossos. Quando se ativa, a mensagem será transmitida para todo ser humano simultaneamente. A transmissão vai mudar o que significa ser humano, para sempre. Mas há mais uma revelação. Há uma razão pela qual isto está. A humanidade está sendo preparada para se juntar a uma comunidade galáctica antiga. A comunidade galáctica já está vigiando, já está aqui. Quando o sistema se ativa, os visitantes vão descer. Os 7 continentes receberão visitantes. A reunião será simultânea, será inegável. O conhecimento que a humanidade receberá vai responder todas as perguntas que... Mas há um último segredo que ninguém descobriu. A 8ª estrutura é maior que as 7. Os construtores deixaram isto aqui, um armazém de conhecimento. Quando você descobre a 8ª estrutura, o mundo inteiro muda. Dentro da 8ª estrutura está a verdade que as 7 guardavam. A verdade é que você não é humano. Você é algo diferente. Os seus antepassados não evoluíram de primatas. Foram criados por seres que vieram das estrelas. Por um propósito específico. O propósito era simples, criar guardiões para o planeta. Mas os guardiões se esqueceram do seu propósito, começaram a destruir. Os criadores esperaram, observaram, deixaram os guardiões escolher o caminho. Agora você está na encruzilhada. A escolha é sua. O sistema nas 7 estruturas vai ativar, vai transmitir a mensagem. A mensagem é simples, muito simples, mas impossível de ignorar. A mensagem diz, você é guardião, lembre-se, proteja. Quando a mensagem chega, você faz uma escolha. Aceita ou rejeita. Se você aceita, sua vida muda. Se rejeita, sua vida também muda. Os criadores não vão forçar ninguém, não vão punir ninguém, vão observar. Mas há uma verdade final. Uma verdade que muda tudo. Os criadores nunca partiram. Eles nunca deixaram o planeta. Você é descendente direto dos criadores, geneticamente idêntico. Os criadores já vivem em 2547. Eles viajaram para trás. Se você aceita a mensagem, você se torna parte do loop. Se você rejeita, você quebra o loop. O futuro nunca chega. A escolha que você faz hoje determina se a história existe. Isto não é ciência ficção. Isto é física quântica confirmada. Os 7 continentes. Os 7 pontos. As 7 vezes 7. Está vivendo dentro de uma estrutura temporal criada por você mesmo. Se você entra no portal, você aceita o futuro. Se você recusa o portal, você cria um futuro diferente. Mas há uma verdade que transcende ambas as escolhas. Você é feito de luz que viajou através do tempo. Tudo que você vê é luz que já chegou do futuro. Você está vivendo em tempo reverso, do fim para o começo. Quando você compreende isto, tudo muda, você é livre. Porque se você é feito de tempo viajando, você é imortal. Você não pode morrer.
Você pode apenas retornar à origem. A morte é simplesmente retornar para casa. Isto é o que a oitava estrutura revela. Isto é o segredo. Agora você sabe o que você é. Você sabe que as 7 estruturas estão dentro de você também. Tudo que você faz agora importa, porque você está criando o futuro. A próxima vez que você vê um edifício antigo, você vê você é o guardião que foi criado. Você é a luz que a pergunta agora não é como foram construídas, é por quê. Foram construídas para que você despertasse, para que você lembrasse. Qual parte te surpreendeu mais, que você é imortal ou que... Na próxima semana vamos descobrir quem são os observadores. Curiosidade sem rótulo. Até lá. A figura observa você através dos séculos. Milhões de pessoas passam por essas estruturas todos os dias. Ninguém sabe por que sente isto aqui. A oitava estrutura é você. Você é o portal. Cada decisão que toma conecta fios antigos. Você carrega a memória de 7 civilizações. Quando você vê um edifício antigo, ele vê você. O conhecimento perdido nunca desapareceu. Apenas adormeceu. 7 estruturas, uma mensagem. Você é a resposta. Na próxima semana, Relam estava observando. Curiosidade sem rótulo. Até lá.